Olá, estamos aqui para mais um podcast Uniprocessos. E hoje, gente, eu acho que está virando assim, rotina, receber advogada antes de se formar aqui nessa instituição, nesse podcast. Brincadeiras à parte, nós estamos aqui com a nossa querida ainda aluna, já advogada, Beatriz Landim. Esse é um nome artístico bonito. E é um nome forte para advocacia, né? Pois é, eu falo que é artístico porque é um nome de artista. Para lembrarem. Doutora Beatriz Landim. Sim. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma grande honra, né? A gente falar, principalmente na universidade que a gente estudou. O quanto... Estuda, é verdade. A universidade que a gente estuda, ter essa oportunidade, né? De mostrar que fez a diferença. E conta pra gente, porque você não fez só o direito aqui, né? Conta a sua história, que você já tem uma graduação. Sim. Uniprocessos. Sim. Conta pra gente. Eu comecei a dupla diplomação depois, né? Porque eu no início pensava que ia ser mais difícil conciliar as duas e acabei postergando. Mas aí no segundo ano, aqui na faculdade, eu conversei com as meninas da secretaria, né? Elas falaram, não, Beatriz, é pouca matéria, acho que é uma ou duas, para você conseguir fazer as duas. Vamos fazer logo essas? Aí foi quando eu fiz logo as duas, né? E consegui me formar em serviços jurídicos. Quer dizer, você continua no direito, mas já tem uma graduação. Já tenho uma graduação. Se quiser fazer um concurso de nível superior... Eu já posso. Eu não sabia disso, não por falta de saber, mas era por medo mesmo. Aí eu vi muita gente falando, eu tô fazendo. E aí depois eu descobri, peguei a grade, né? Aí eu falei, nossa, só tem uma matéria a mais. E foi quando eu falei, não, vou terminar logo os serviços jurídicos. E aí foi ótimo que você já tem uma graduação. Menina, você otimizou o seu tempo pra caramba. Sim. Você já tem um diploma na metade do seu curso de Direito. Sim. Já passou na OAB. Sim. Como é que é isso? Olha, eu me senti muito mais preparada, né? Eu acho que a Uniprocessos em si, dando essa oportunidade de você se formar antes do direito, porque o direito, querendo ou não, ele é muito longo, né? E ter essa oportunidade faz você se sentir mais segura. Você pensar um pouco mais longe da caixa, né? Porque a gente fica pensando, direito, advocacia, só vou poder fazer concurso depois. Mas com essa oportunidade a gente pode pensar, vou tentar aqui um concurso antes de eu tentar a advocacia em si. E dá muito certo. Dá muito certo você começar a se conhecer melhor. Me conta um pouquinho da sua história. Por que você escolheu o Uniprocessos? Certo. Assim, a ideia não era fazer direito. Adoro. Eu comecei querendo fazer letras. Eu sou apaixonada pela língua portuguesa. E eu comecei querendo fazer letras. Só que a vida... Eu venho de um lugarzinho bem difícil. Eu nasci, fui criada ali no Paranoá. E... eu tive muitos problemas em relação à saúde mental. Eu tive síndrome do pânico quando eu era muito nova. E acabei postergando muito a minha graduação. E também terminar o meu ensino médio, né? Uhum. E minha irmã, ela se formou... Bruna, a minha irmã Bruna. Ela se formou aqui na Uniprocessos. E na época que ela se formou, a filha dela, ela teve uma filha. Ela era bem pequenininha. E conseguiu bolsa, conseguiu tudo, veio pra cá. E eu via ela fazendo aquilo e eu pensava, se ela conseguia, né, com uma filha pequena, eu acho que eu conseguia também. E aí foi quando me deu aquele ânimo. E todo mundo falava, Beatriz, você nasceu pro direito. Não sei como, a minha irmã conversava comigo e eu falava, nossa, eu faria dessa forma, eu faria diferente. Porque a minha irmã, a gente já vê, ela não é tão pro lado da advocacia. Ela é mais pro lado do concurso mesmo. Mas todo mundo falava, você nasceu pra ser advogada. Você não consegue ver uma causa e não se compadecer e não falar, nossa, eu tenho que lutar por isso. Você não consegue. Então, você nasceu para advocacia. E eu comecei a olhar com outros olhos o direito. E aí eu via ela, mas eu acho que, não sei se você lembra disso ou se você também já passou por isso, que muita gente falava que o direito não era para qualquer um.
O direito não era para quem era pobre, falavam isso para mim, para quem veio de uma situação um pouco difícil, porque era uma faculdade muito cara, é uma faculdade muito inacessível, é só para elite. E eu vi minha irmã fazendo, eu falei, ela veio do mesmo lugar que eu. Então, se ela conseguiu, eu consigo também. Então, sim, ela foi uma grande inspiração para eu vir pro direito, e a Uniprocessos também foi por conta dela. Na época ainda não era Uniprocessos, era só processos. E aí a gente conversou muito, ela falou que era muito bom, né? E aí eu comecei a ficar, vou tentar. Aí, quando eu terminei o meu ensino médio, eu falei, olha, como quem não quer nada, eu vou fazer aqui o vestibular, para ver o que vai dar. Fiz o vestibular, e aí, num dia qualquer, chegou a mensagem para mim que eu tinha sido aprovada. E aí, não sei, acendeu uma chama no meu coração, falando, não, vamos tentar. Eu tava trabalhando na época em shopping, eu falei, olha, se eu me dedicar totalmente, conversar com a minha mãe, eu consigo pagar. Aí foi quando eu conversei com a minha mãe, a gente tava numa situação difícil, ela, não, dá, vamos tentar. Aí comecei a fazer. Foi assim, um sonho que se tornou realidade. No primeiro semestre, eu já vi que eu tinha nascido mesmo pro direito. Foi bem difícil, mas graças a Deus deu certo, viu? Foi difícil, eu falo pra todo mundo. Olha, foi difícil, mas se eu conseguir, você consegue também. Se minha irmã, que teve filha, conseguiu, e não trabalhava na época, teve que ralar muito pra conseguir pagar, conseguiu. E hoje tá aprovada no concurso, sim, né? Sim, é muito bem de vida, graças a Deus também. Graças a Deus. Uma família muito bonita, não para de estudar nunca também, e gosta muito, fez até pós-graduação aqui também. Que maravilha. É que ela não sai não da Uniprocessos. Não, graças a Deus. O direito é para qualquer pessoa que queira seguir. Aliás, nós estamos falando, as pessoas têm muita mania, e hoje é um discurso corrente, né, de falar, você é o que você quer, você consegue se você quiser. A gente sabe que não é assim, sim, porque muitas pessoas nascem já numa posição aqui e outras nascem numa posição. Então, não é só uma questão de meritocracia. Sim. Mas o direito e qualquer coisa, ela está aberta para todos. Sim. Né? Que bom que essas pessoas que te falaram que o direito é só para elite, ou sei lá para quem, ou sei lá para o quê, sei lá o quê, né? Não te convenceram. Com certeza. Não te convenceram. Com certeza. E que você está aqui agora, linda, maravilhosa, sim, com esse nome maravilhoso. Doutora Beatriz Landim. Sim. Né? Já realizando o seu sonho. Verdade. E assim, o céu é o limite. Com Mesmo certeza. que você me contou que você atrasou os seus estudos, mas você ainda tem muita coisa. Com certeza. Frente. Mas conta pra gente aqui como foi fazer a OAB. Como foi quando você viu o seu nome? Nossa, eu fiz até um vídeo porque eu falava, não, vou gravar se eu tiver uma reação boa ou se eu tiver uma reação ruim, né? A primeira fase, quando eu passei na primeira fase, eu chorei que nem um bebê quando eu vi meu nome. Na verdade, não quando eu vi meu nome, eu chorei quando eu fiz a correção, porque eu sou ansiosa, não consegui esperar. Não, ninguém espera, todo mundo corrige. Não, quem consegue esperar, ele tá bem avançado, viu, né, no nível de ansiedade. Não existe, não existe. Eu sei que, nossa, quando eu corrigi, e eu passei na primeira fase com 50 pontos, né? Nossa, foi bom. Foi bom. Gente, para quem não sabe, são 80 questões, então se tirar 40 já passa. Nossa! Né? E você fez 50. Eu queria 41, porque eu tava com medo 40 ainda. 40 é 10, gente. 40 é 10, como diz a professora. Exatamente. Nossa, e eu me lembro quando eu tava fazendo cursinho na OAB, que os professores falavam meio assim, na hora que você corrigir, vai ser uma sensação que ninguém sabe explicar. E eu falava, não, eu vou saber explicar, é um alívio, né? Não sei explicar direito, não sei. Eu sei que eu senti, ao mesmo tempo eu senti tudo, eu senti, nossa, pronto, mas espera, tem outra fase. Segunda fase. E na segunda fase, quando você viu o seu nome? Nossa, na segunda fase eu tava conversando com as minhas amigas, que também estudam aqui, a gente juntou todo mundo, falou, vamos fazer uma videochamada, porque eu tenho certeza que a Beatriz vai ser aprovada. E eu falava, gente, mas se eu não for aprovada, eu vou decepcionar vocês. Elas, não, eu tenho certeza que você vai ser aprovada. E quando eu vi meu nome, não tava abrindo o site, e eu me tremendo toda. E aí, quando abriu e eu vi meu nome, eu comecei a chorar. E as meninas, eu sabia. E eu me senti avançada, vamos dizer assim. Eu senti como se tudo que eu sonhei nesses 5 anos tivessem sido realizados.
porque foram 5 anos só pensando nisso. Porque quando eu entrei, eu não pensava tanto assim na OAB, porque eu pensava, não, vai ser lá no final. Mas depois de um tempo a gente falou, não, mas o final tá bem aí, tá próximo. Então foi um alívio, foi como se eu tivesse deixado, como se eu tivesse pegado meu diploma. É isso. Mesmo que ainda esteja chegando ele, eu acredito que tenha sido a mesma sensação, porque foi uma fase que eu encerrei. E eu falo isso pra todo mundo, não deixa pra fazer a OAB. Só quando se formar, ou pra depois. Não, faz agora, porque tá fresco, você ainda tá novo, você ainda tá com tudo aquilo ali na cabeça. Faz agora, porque a sensação de você pegar o seu diploma, já tendo passado no OAB, é muito melhor. Eu falo, isso é muito melhor. Como que foi quando você contou pros seus familiares? O meu noivo tava do meu lado, né? O meu noivo, ele tava totalmente ciente, né, de que eu ia passar. Então, ele ficou totalmente feliz. Ele já sabia. E ele sempre falava, não precisa chamar de Beatriz, não. É doutora Beatriz, tem que falar o tempo todo. Aí eu, não, ainda não pode. Explicava pra ele. Aí, já pegou o certificado? Já peguei o certificado. Aí ele ficou muito feliz. A minha mãe também. Mas a minha mãe, ela já sabia, né? Ela falava, já tem uma filha doutora, eu sei que a outra vai ser também. E sua irmã? A minha irmã também ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Eu tenho, a minha sobrinha também, que a minha sobrinha hoje em dia já tem 13 anos, né? Oh, meu Deus, já é uma mocinha. Já é enorme. Aí ela falava, parabéns, eu sabia que você ia passar. Agora eu tenho uma mãe advogada e a tia advogada também. Ficou muito feliz. Daqui a pouco ela vem aqui também. Não, com certeza. Ela disse que não quer ir pro direito. Ela falou, não, tia, é muito complicado. Eu falei, não, tem que vir, que é da família já. É isso aí, isso aí. Que maravilha. E o que você achou? Você fez o preparatório, fez a graduação, né? Sim. Muita gente, nossa aprovação na graduação para a OAB é muito alta, né? Sim. Só que muita gente não faz preparatório porque acha que já está preparado só pela graduação, né? Sim. O que você acha? Você aconselharia os alunos, nossos alunos, a fazerem o preparatório? Olha, eu aconselho. Porque, querendo ou não, a gente tem muito medo, né? A OAB, eu acho que o que mais trava é o medo. E o preparatório não é só questões ou estudar matéria. Não, ele faz você se sentir melhor. Ele me fez enxergar que o que pode me travar é o medo. Então, mesmo a graduação sendo totalmente completa, e eu falo isso com toda propriedade, porque hoje em dia eu converso com as minhas amigas que também estudam, e eu falo pra elas que elas ainda não fizeram a AB, mas vão fazer esse ano ainda. Eu falo, gente, vocês sabem a matéria, a gente estudou isso. Os nossos professores focaram, acho que a graduação toda em questões da OAB e ENAD, os dois. Então vocês conseguem, entendeu? Logicamente eu faria o preparatório por conta do medo. E se você tem medo, faz o preparatório, porque não é só matéria a questão, é pra te fazer se sentir seguro, entendeu? Então vale a pena sim. Valeu a pena, até porque tinha coisas que estavam lá no fundo da mente, só precisava... Faz uma revisão também, Isso, né? Exatamente. Porque, logicamente, você não vai aprender o conteúdo de 5 anos em 3 meses. Mas você vai relembrar muita coisa. Com certeza. E vai ter segurança para marcar a questão. Esse é o principal ponto na OAB. Entendi. E o que você achou da nossa apostila, do jeito que ela está estruturada, né? Porque ela é dividida por matéria, por assunto, comentários. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Nossa, eu adorei. Eu fiz dois tipos de técnica para estudar, né? Na apostila. Isso. Fiz a técnica do estudar junto com os professores, né? E também aqueles que eu não conseguia responder, que os professores não conseguiam responder no dia que a gente estava. Eu fazia o meu caderno de erro, né? Que foram o que ensinaram pra gente também. Então, eu senti que ela, da forma que ela foi feita, separada por matéria, pelo ano que caiu, até pra gente ver, olha, como é importante essa matéria que caiu no ano de 2015, mas tá caindo agora, em 2025 também. Eu achei que foi feito da melhor forma. E ajuda muito a gente visualizar onde a gente tá, onde aquela matéria tá e o quanto que a FGV gosta de cobrar aquela matéria. Porque dá uma noção do que cai mais, né? Exato. Porque o professor, ele na sala, ele vai dando conteúdo significativo. Porque eu falo assim, imagina, no preparatório dá tudo que foi dado na faculdade, não dá. Mas dá o conteúdo significativo. Sim. Mas tem que treinar, né? Com certeza. Tem que treinar a questão. A OAB é isso. A OAB é você saber fazer a questão.
Porque você sabe, a matéria você sabe. Eu tinha uma colega no preparatório que ela falava, mas essa matéria não sei. Eu falei, você sabe. Essa matéria você sabe. Você só tem que aprender a fazer a questão. Você só tem que saber o que a FGV quer. Tá. Agora, para a gente fechar o nosso podcast, eu queria que você falasse para a gente como foi a importância do Uniprocessos na sua formação acadêmica. Qual o diferencial? Porque você deve conhecer milhares de pessoas, né, que estudam aqui, que não estudam aqui. O que você acha assim, que é o diferencial do Uniprocessos? Eu acho que é acreditar nas pessoas, sabe? Eu acho que todos os meus professores acreditaram um pouco em mim. Falaram um pouco comigo. Você, principalmente, eu me lembro de uma vez que eu cheguei aqui chorando pra você. Falando que tava difícil a situação, que eu não sabia como eu ia continuar. E hoje tá aqui. Eu fico emocionada. Eu também. Hoje tá aqui. E por não terem desistido de mim. No dia que eu tava cheia de trabalho, eu chegava, professor, eu não consegui fazer sua PA. E eles... é pesquisa acadêmica. Isso. E eles falavam meio assim, por que eu não consegui, Beatriz? Aí eu falava, olha, eu tava trabalhando ontem, eu fiz um freelance. Aí eles falavam assim, vai ter um dia, Beatriz, que você não vai ter PA pra se preocupar e não vai ter freelance, porque você vai ter passado. Então, é só um momento, você tá nova, você tem que passar por isso agora. Então, é isso o diferencial do Uniprocesso, é acreditar na gente. Fazer diferente, né? Falar, já pensar na gente como doutor, sabe? Não ver uma pessoa do primeiro semestre como um pequeno acadêmico, mas já como um futuro aprovado na OAB. Com certeza, esse é totalmente o diferencial do Uniprocesso. Obrigada, Beatriz. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É uma honra, uma alegria te ver agora aqui tão feliz. Sim. Eu já sabia. Muito obrigada por ter acreditado. Quando eu não acreditei, né? Eu já sabia, né? Muito obrigada. Nós estamos finalizando o nosso podcast, gente. É porque assim, né? Aí vai contando, a gente vai lembrando, vai se emocionando, sim, né? Porque verdade. A gente efetivamente aqui, no Uniprocesso, a gente acompanha cada aluno, né? A gente vê cada história e torce. Verdade. Antes de ser uma instituição de ensino, aliás, eu acho que nem faz muita divisão, né? Porque uma instituição de ensino, ela não é aquela só que dá o conteúdo, mas é aquela que dá o abraço, que pega na mão, que fala, você vai conseguir. É aquela que ensina como ser humano. Exato. Dando exemplo para que quando os nossos alunos saírem daqui, eles também deem a mão para outras pessoas, exato, né? E ajude, porque, gente, sozinho nós não somos ninguém. É verdade. Não é verdade, Bia? É verdade. E a gente precisa disso, desse calor humano. É só isso que vale a pena na vida, né? Por isso que a gente consegue as coisas. É verdade. Essas coisas que são perecíveis, a gente só consegue porque a gente consegue outras coisas que não são perecíveis, como a emoção, como a união, como a amizade, sim, como a força, como o amor, a perseverança, né? A fé, que isso não acaba nunca. Verdade. E é isso, gente. Então, aqui, chorando, mas muito feliz com o sucesso da nossa querida Beatriz, doutora Beatriz Landim, nome lindo. E nós vamos finalizando esse nosso podcast mais uma vez. Se você quiser saber mais informações sobre as nossas graduações, pós-graduações, preparatórios para OAB e para concurso, vocês podem ver aí no descritivo. E se você gostou, dê um like aí pra gente. E até o próximo podcast. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Muito obrigada.